se aplica muito a destruir os seus pensamentos, por exemplo. Deixar a tua mente livre de pensamentos. É fantástico. Na minha cabeça, é um bom ponto de vista. Você ser ágil em destruir os seus pensamentos. Tirar. Não, mas eu não vou pensar nada. Agora eu não quero pensar nada. Não sei o que eu vou pensar depois. Nem sei o que vem pela frente. Mas quero deixar a minha cabeça limpa agora, né? E se você exercita isso mentalmente, nesse plano mais sutil, por que não fazer no plano físico de vez em quando? Né? Desde criança que eu vejo minha mãe, ela chegava assim um dia, dava louca, né? Ela mudava toda a sala. Tirava tudo, jogava tudo fora, fazia uma limpeza. Aquilo fazia bem para ela. E eu olhava aquilo e falava assim, mas não precisava disso, mas por que ela, o que ela vai fazer? Ela não sei o que eu vou fazer, eu quero mudar. Então ela destruía o modo de falar, né? Tirava aquilo para colocar uma coisa nova. Depois ela lá comprava algumas coisas e punha no lugar. Eu acho que fazer isso com a nossa mente também é algo interessante, eventualmente, né? Para não dizer todos os dias. Vamos lá? Deixe suas mãos em Shiva Mudra. Então, mão esquerda sobre a palma da mão direita para as meninas, o contrário para os homens. Os homens vão deixar sempre a mão direita sobre a palma da mão esquerda. Hoje eu vou deixar uma música de fundo bem tranquila, bem suave, para que você possa realmente prestar atenção nas minhas palavras e principalmente em você. Então mantenha o tronco ereto, os olhos fechados, uma respiração bem consciente, sempre nasal. Perceba mais o momento presente, perceba mais você. Faça apenas uma avaliação inicial, como o seu corpo se encontra nesse momento inicial da aula. Observando os seus pensamentos, observando sua respiração, observando todos os processos internos, desde os seus batimentos cardíacos até a posição das pernas que você se encontra, o alinhamento das suas costas, posição dos seus ombros, descontração dos seus braços. Faça uma avaliação completa, física, mental, emocional. Começamos a dar espaço, quando organizamos esses elementos mais densos, mais físicos, começamos a dar espaço a um outro plano de consciência, que é o plano da intuição. Como é algo que não nos cabe pensar, simplesmente deixe aberto, tal como conversávamos no início da aula. Vamos deixar todos os planos mais densos, organizados, como se pudéssemos arar a terra para fazer crescer algo bom, que não sabemos exatamente o que ainda, e nem nos interessa. Mas deixamos espaço para intuir, para perceber o sutil. Talvez para captar o inimaginável. Algo que está acima da nossa mente. Esse aquietamento, ele já começa a atuar em todos esses elementos em você. Tome consciência do poder desse aquietamento no início da aula. Toque seus polegares, traga suas mãos ao Pranava Mudra, unindo as mãos à frente do peito, num gesto de cumprimento. Não deixe que o gesto toque o peito, mantenha ele afastado do peito alguns centímetros. A ideia é você perceber um novo fluxo de energia que se forma quando você une suas mãos à frente do peito, exatamente à frente do seu coração. Apenas sinta suas mãos unidas, sinta a energia que passa a circular pelo simples fato de você unir as suas mãos. E essa energia circula não apenas pelos seus braços, mas também no seu coração. Deixe que essa energia gere uma estabilidade no seu coração, no seu órgão de energia chamado Anahata Chakra. E faça com que essa estabilidade, essa imobilidade das emoções facilite a sua experiência de meditação e vice-versa.
Quanto mais você treina a meditação, mais atenção, mais carinho você gerencia as suas emoções. Aprecie ainda a descontração que atua no seu corpo inteiro. Seu corpo inteiro solto, descontraído, bem à vontade. Pousamos as mãos sobre os joelhos em Surya Jnana Mudra, dedos indicadores e polegares unidos, palmas das mãos voltadas para cima sempre que for dia, para baixo sempre que for noite. Levamos a atenção à respiração e vamos fazer o Chaturanga Pranayama. Vamos captar energia. O ritmo é o ritmo quadrado. Chatur significa 4. Chaturanga traduz-se também como quadrado. Respiratório em 4 partes ou respiratório quadrado. Você vai inspirar em um determinado tempo, segurar o ar no mesmo tempo que levou para inspirar, soltar o ar no mesmo tempo que levou para inspirar e reter com os pulmões vazios também no mesmo tempo. Escolha um tempo confortável. Como, por exemplo, você inspira e vai contando até ver quantos segundos você demorou para inspirar. Você segura o ar nos pulmões esses mesmos segundos. Solta o ar nesse mesmo tempo e retém com os pulmões vazios no mesmo tempo. Ao respirar de forma mais consciente, estamos nos energizando. Um elemento imprescindível para meditarmos com mais atenção, lucidez, despertos. Mas com essa técnica não queremos apenas captar energia. Vamos aprender como lidar com essa energia, dominar essa energia poderosa, uma energia tão sutil quanto nossos pensamentos, algo intangível. Podemos imaginar, podemos sentir. Se você ficar sem respirar, não é uma coisa tão fácil. Precisamos dessa energia, mas não tocamos nela. Não enxergamos ela facilmente. Vamos incluir um elemento que faz toda a diferença no pranayama, que é a mentalização. A respiração no ritmo é a base para você agora incluir as mentalizações que vão exercitar o poder da sua mente sobre algo sutil, associado a algo palpável, tangível como a respiração. Ao inspirar, você vai mentalizar que você capta milhares de partículas alaranjadas e brilhantes. Ao segurar o ar nos pulmões, essas milhares de partículas se expandem internamente, como se a energia, o brilho, a luz dessas partículas se espalhassem pelo seu corpo e tornassem todo o seu corpo alaranjado e brilhante. Ao expirar, essa energia que agora circula pelo seu corpo transborda por todos os poros da sua pele, mas como é uma energia que tem a sua vibração, ela permanece próxima a você, formando uma redoma alaranjada muito brilhante. Da mesma forma que captamos a energia do ambiente à nossa volta, vamos devolver uma parte dessa energia. Então, ao reter com os pulmões vazios, mentalize que a energia que está próxima ao seu corpo, agora ela se expande. Ela vai um pouco mais além, preenchendo os limites desse ambiente de prática, desta sala, desse aposento. Imagine você como se fosse um sol muito brilhante, emanando luminosidade alaranjada em todas as direções nesse ambiente. Ao inspirar, você capta novas energias que potencializam suas qualidades inesgotáveis, poderes inesgotáveis. Ao segurar o ar nos pulmões, essa energia se homogeneiza dentro do seu corpo, se espalha, torna todo o seu corpo alaranjado e brilhante. Ao expirar, você expande, formando uma redoma luminosa que lhe protege com suas qualidades e poderes, como se você estivesse sempre pronto para ofertar tudo aquilo que você tem de melhor, seja num olhar, num abraço, num toque, em uma palavra. E ao reter com os pulmões vazios, apenas mentalize, imagine que a energia se expande, essa luminosidade alaranjada
se expande por toda a sala, como se o seu corpo fosse um sol brilhante. Mantenha essa mentalização para cada fase da sua respiração. Concentre-se nessa mentalização. Leve atenção à respiração associada à mentalização. E faça isso por mais alguns instantes. No seu tempo, num tempo confortável, que favoreça as mentalizações e, ao mesmo tempo, prenda sua atenção exclusivamente ao pranayama, ao respiratório com mentalizações. Aprecie o vazio, o silêncio. Estimule a redução dos seus pensamentos, concentrando-se exclusivamente na respiração. Ao exercitarmos algo sutil, estamos preparando a nossa consciência para algo que não podemos tocar, mas que tem uma devida importância para a nossa existência, tal como a respiração. Vamos fazer agora uma única técnica, não só para espreguiçar o corpo, mudar a posição das pernas por alguns instantes, mas para exercitar um pouco do domínio do nosso corpo, dominarmos a nossa força física, de alguma forma também dominamos os nossos pensamentos, tornamos nossa capacidade de gerir os pensamentos mais forte. Ao exercitarmos o corpo de uma forma estável, com permanência, ganhamos força para meditar. E vamos fazer isso usando uma posição muito simples, mas exigente, que é o Chatuspadasana. Você vai colocar as duas mãos no chão, vai estender os dois joelhos lá atrás, ter os seus quadris baixos e a cabeça elevada. Feche os olhos, qualquer posição de mãos, seja na ponta dos dedos, seja as mãos espalmadas. O mais importante é você manter a tua respiração nasal e profunda, tal como você já se concentrava na respiração, mas agora uma respiração que vai lhe conferir mais e mais força. Vamos permanecer mais alguns instantes e eu vou deixar para você a liberdade de você fazer qualquer variação nessa posição de força. Na hora que você sentir que exigiu alguma região do seu corpo, você pode adotar a variação com os quadris elevados. Basta você elevar os quadris. Baixar a cabeça, o peito, num espreguiçamento. Essa posição ela exige bastante dos ombros, da musculatura peitoral e da musculatura abdominal.
Atente a isso por alguns instantes. Vamos permanecer mais alguns instantes. Mantenha a sua cabeça sempre elevada, exceto caso o tronco esteja bem mais baixo que os quadris. Cabeça elevada simboliza o seu domínio sobre a posição, sua intenção de vencer a permanência. Lembre-se da regra geral de segurança: esforce sem forçar. Mas aqui vamos levar realmente com carinho o termo esforce. Esforce mesmo. Existe um preceito ético na tradição do yoga antigo que é o tapas. Tapas significa esforço por autossuperação. Muitas vezes perdemos algo muito útil, muito importante, seja sobre nós mesmos, seja uma capacidade, uma competência, uma oportunidade, um estudo, um aprendizado, o que quer que seja. Deixamos de crescer, de evoluir, de expandir, porque deixamos de nos esforçar. Pratique nesse instante esse esforço por autossuperação. A posição, o Tana Chatuspadasana, a posição com os quadris elevados, ela é bem confortável. Você pode executar, permanecer alguns instantes, ela é gostosa de ficar. Ela tem um efeito interessante sobre a região dos seus ombros, ela espreguiça bem a região dos ombros. E espreguiça bem a região posterior das suas pernas, já que você deve levar os calcanhares o mais próximos do chão que você puder. Quando for fazer esse treinamento em casa, experimente ficar por mais tempo. Um tempo que acontece esse esforço por autossuperação, que você realmente pratica o preceito de tapas, de esforço por autossuperação. Um exercício parecido com esse, alguns colegas já permaneceram mais de 3 horas na posição. Porque estava realmente gostoso exercitar a autossuperação. Não que fisicamente estava confortável, mas o esforço por autossuperação valeu o treinamento. Vamos tocar os joelhos no solo, elevar o tronco e fazer uma série de respiração rápida, não só para recuperar o fôlego, mas para dar um pouco mais de energia, de fazer energia circular no corpo. Depois de uma série de respiração bem acelerada, bem forte, recarregando as suas baterias, você vai se deitar no solo, de uma forma a descontrair, a perceber o calor, perceber a energia que você gerou durante o Chatuspadasana. Então solte o corpo no chão, afaste os braços, afaste os pés, solte para valer, acomode o seu corpo no solo. Se seu corpo estiver quente, melhor ainda, que você pode perceber a troca de calor do seu corpo com o ambiente à sua volta. E aprecie isso por alguns instantes. Sentir esse equilíbrio, essa homeostase que é criada quando você solta para valer o seu corpo, aquieta de verdade, imobiliza, relaxa, descontrai com profundidade. Faça uma inspiração bem ampla e profunda e ao soltar o ar, solte mais e mais o seu corpo no chão, soltando as 3 principais travas de tensões no seu corpo. Descontrai a musculatura urogenital, a musculatura abdominal e a região das mandíbulas, deixando a sua boca levemente entreaberta, os lábios soltos, a língua solta. Faça mais uma inspiração profunda e novamente solte esses 3 centros de tensão. Descontrai a musculatura urogenital, solte o abdômen, solte a mandíbula. Entregue-se ao chão. Sinta mais a força da atração da terra.
e o seu corpo assimilando melhor o efeito da técnica de força. Se você realmente investiu força, poder e energia durante a permanência, durante o Chatuspadasana, aquela posição de força, que muitos conhecem como prancha, você realmente agora desfruta de uma percepção sutil e poderosa, que é sentir energias equalizando internamente, se espalhando pelo seu corpo, como se você pudesse espalhar mais e mais vida pelo seu corpo. Ao treinarmos meditação, não meditamos apenas na intenção de livrar os pensamentos. A meditação não ocorre apenas no plano mental. Ela começa a ocorrer com o corpo físico, através da imobilidade do corpo, com as energias que se aquietam internamente, com as emoções que se aquietam. E assim, a partir daí, os pensamentos se aquietam. Depois de alguns instantes, com o corpo imóvel, quieto no chão, descontraindo, recarregando suas baterias, você vai se sentar. Sem pressa, se precisar se espreguice, tracione, desperte o corpo e comece a preparar para se sentar, colocando novamente as mãos em Shiva Mudra, como no início da aula, naquele asana de meditação, naquela posição de meditação, com o tronco ereto, os olhos fechados, resgate a descontração que você acabou de fazer deitado, só que agora faça isso sentado. Aprecie a descontração sentado. Solte os ombros, solte o pescoço, solte a cabeça, mantenha a cabeça no prolongamento da coluna, mas com descontração. Solte os braços, solte as mãos. Uma vez que o seu corpo esteja completamente descontraído e relaxado, você vai levar a atenção ao som que você ouve. A um som contínuo, a um som estável. Coloque atenção neste som. Mais atenção você conseguir colocar nesse som, melhor. Afastando ruídos e pensamentos do momento presente. Perceba mais você. Sinta-se presente. Tal como você consegue ouvir esse som. Estável, uniforme, constante. Agora você tem mais força para simplesmente ignorar esses pensamentos, eliminar os pensamentos da mente, tal como você se esforçou durante a permanência no Chatuspadasana. Mesma força que treinamos fisicamente falando, podemos associá-la de forma mental, cessar os pensamentos. Quanto mais você aquieta, melhor. É natural que surjam pensamentos. Elimine-os do seu foco de atenção por alguns instantes, pelos próximos minutos. Você dedicou esses minutos para a tua experiência de meditação. Aprecie isso. Abstrai-se de ruídos e pensamentos. Faremos esse exercício por mais alguns instantes. Mantenha a descontração, a estabilidade, a atenção no som.
Então, logo o silêncio preencha o seu ser, permaneça apenas 1 minuto em completo silêncio. Dê de presente para você 60 segundos de puro silêncio. Depois desses instantes em silêncio completo, finalize seu exercício fazendo uma inspiração bem ampla e profunda. Abra os seus olhos, traga suas mãos ao Prana Mudra, novamente à frente do peito, e assim encerramos a nossa meditação. Swastika.